Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, representante do CREA, presidente do CREA, do Paulo Roberto, e também da SDU. Nós vamos falar a respeito desse trecho, especificamente da BR-343. Eu já estou com o Márcio Sampaio, que é superintendente executivo da SDU Leste, e o doutor Paulo Roberto, presidente do CREA, conversam a partir de agora sobre esta área na BR-343. Márcio Sampaio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obras foram feitas naquela região ano passado. Essa mesma situação foi vista no ano passado. Por que ela se repete? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos. Na realidade, é uma situação recorrente, né? Foi ano passado, houve o grande acúmulo de água naquele local, né? Vindo de bairros adjacentes. Inclusive, deram problema, né? Para o condomínio que fica logo ali na beira da pista, na beira da BR. E estivemos presentes no dia justamente do problema, né? Houve a questão do rompimento de metade da pista. Tomou-se, a polícia rodoviária tomou a preocupação na época de fazer logo a interdição, impedindo a passagem completa da pista. E o órgão responsável pelo fato de ser uma BR assumiu a questão de execução dos serviços de correção lá no ponto. Esse ano nós tivemos o mesmo problema, né? A população sofreu com o mesmo problema. Felizmente, não houve rompimento, né? O que é um alerta importante que vocês estão dando aqui. A população sempre tomar o cuidado de não tentar ultrapassar, mesmo por não ver ou não enxergar o que realmente tem ali, o que está à frente, exatamente. Pode ter um buraco submerso, uma rachadura na pista submersa. Exatamente. Felizmente, quem tentou ultrapassar não teve nenhum problema, né? Ou seja, não houve rompimento na pista e não houve rompimento nos serviços de reparo e do bueiro executado pelo DENIT. Mas a gente todo mundo fica temeroso, porque como a gente está realmente no período chuvoso, nada impede de ter uma outra chuva nessa proporção e acontecer algo parecido ou até um pouco pior, né? Quem sabe? O que a gente pode fazer de imediato em relação a isso? São quantitativos pluviométricos bem altos, né? São chuvas intensas, são chuvas fortes e chuvas principalmente que demoram uma noite inteira, ou seja, elas acumulam bastante água e a água ela toma praticamente todos esses pontos. Não só esse ponto da BR, nós temos vários outros pontos aqui bastante conhecidos, não só na Zona Leste, mas no município de Teresina, que apresentam esses problemas onde há uma grande passagem de água, principalmente por conta de chuvas intensas e com períodos bastante prolongados. Doutor Paulo Roberto, presidente do CREA, existem obras que são construídas ou são feitas em locais inapropriados e que resultam nisso? Ou não deve ser guardado relação entre o projeto de construção dessa rodovia e os alagamentos que acontecem agora? Vamos colocar 10 anos atrás. 10 anos atrás. Conseguia passar ali tranquilo, vinha a chuva, não tinha esse problema. Não tinha. O que foi que aconteceu de lá para ali? Passa um córregozinho, um córrego Gurupi, que ele parte a montante ali, vai até o rio. Uma espécie de riacho, é isso? É um riacho. Ali é um curso de um riacho? É um curso de um riacho. Aquela partezinha todinha, tanto que ali aquela parte todinha vai até o Odisseu. Vai desembocar lá perto, antes um pouquinho daquela praiazinha que tem da Curva São Paulo? Da Curva São Paulo. Certo. Né? Então, o que foi que houve ali? Anteriormente, haviam várias lagoas que, quando vinha a chuva, elas enchiam, depois ia saindo aos poucos a quantidade de água. Ali no entorno da BR-343, é isso? No entorno, para cima, montante ali. Tá, então vamos ver só as imagens aí da aéreas. Olha, aí é a BR-343. Pronto. Essa região onde acumulou a água, havia lagoas nesse entorno, é isso? Tinha, em torno para cima. Certo. O que foi que houve com o passar do tempo? Aterraram algumas lagoas e hoje aterraram e pavimentaram, né? E construíram casas e tudo. A velocidade da água é outra. O que antes era X, agora botou para 2X a velocidade da água. Por causa da pavimentação? Por causa da pavimentação. Sim, a água, quando ela corre em terra, a velocidade é menor. É menor porque tem as plantas, as folhas que empatam ela de descer com certa velocidade. Aconteceu que a velocidade aumentou e a engenharia não estava prevista
para isso na época que foi construída. Mas o projeto precisa prever esse tipo de situação, não é verdade? Se for prever isso aí, quer dizer, você olhe há quantos anos tem essa pista aí, eu acho que deveria ter previsto, deveria ser uma fiscalização maior para não aterrar as lagoas. Eu compreendo. Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, que quando foi feita a rodovia, não havia nenhum... As lagoas estavam lá. Estavam lá. Então o projeto da rodovia foi pensado... Estava perfeita, okay. estava perfeita. Mas as construções posteriores... Mas você está muito pensando só naquela área, mas tem a jusante ali, foram construídas também várias casas, então acumulou. Para você tirar essa água daí, você vai ter que fazer um mega projeto saindo da água, uma mega galeria saindo daí, desembocando lá no Liceu. A extensão dessa obra. A estrutura que seria isso aí. Tá, então, o senhor só vê como solução para este problema a construção desta galeria que sai do Gurupi em direção ao Disseu. Pois é, porque se você tinha falado sobre aquela galeria que foi feita quando rompeu, não vai adiantar muita coisa. Você pode botar ali 3, mas o problema é lá na frente. Se você botar ali, ela pode até passar com velocidade, mas ela vai afetar as outras casas lá na frente. Então tem que ser um estudo muito bem feito para não só resolver o problema da rodovia, mas você tem que resolver também o problema dos outros que vai estar na frente. Tá. Existem projetos de construção de galerias previstos para essa região, superintendente? A ampliação hoje do município de Teresina, quer dizer, Teresina se tornou uma cidade bastante ampla, ela tem vários bairros, vários residenciais já foram criados de 10 anos para cá. Então, todo o planejamento em cima disso, ele realmente é feito de forma que você estruture não só a região já existente, mas as próximas regiões que venham a existir com sistemas tanto de drenagem, com pavimentação, com tudo. A Secretaria de Planejamento hoje já possui contrato com empresas justamente para fazer esse levantamento, porque isso não é um problema recorrente só da Zona Leste, né? Você é de conhecimento de todos que é um problema recorrente do município em si. Principais zonas hoje, nós temos Zona Leste, nós temos Zona Sul também, que tem vários pontos de alagamento ou de rodovias que tem, de estradas que têm problema com bastante água nesse período chuvoso. A Secretaria de Planejamento hoje tem contrato com empresa para fazer levantamento de todas essas áreas para correr atrás de projetos, né? Vamos levantar tudo, fazer toda a parte de levantamento de campo, efetivar os projetos, que são projetos, como o doutor Paulo falou, são projetos caros e projetos grandes, de grande montante, para o município poder correr atrás de recurso, principalmente recurso de fonte federal, porque o município hoje não consegue suportar uma carga de um valor de uma obra de tal tamanho. Que é realmente muito grande. Pois não, Ali. Presidente, mas os telespectadores aqui também com curiosidade, quando se vai fazer uma obra no porte, por exemplo, de uma rodovia ou até de um condomínio, como a gente mostrou aí, não existe essa previsão de que pode acontecer um episódio desse ou a natureza realmente acaba surpreendendo? E aí eu complemento, o hábito de aterrar lagoas para construir casas ou empreendimentos. Não pode? Isso é um crime. Aterrar lagoa é um crime. Então, isso aconteceu na região. Então, aí é que está o problema, aí é que está um dos problemas. Não se pode estar aterrando lagoa. Se iam fazer um shopping, mas a jusante pararam porque estavam aterrando a lagoa. Quer dizer, eu acho que não só deveria impedir que continue a obra, mas ele deixar como era antes. Reescavar todo o material e retirar e colocar fora. Não justifica aterrar, embargar a obra e a lagoa. O projeto não é só para construção de galerias, para pensar no crescimento do futuro, mas controlar essas construções principalmente. Muito. Isso aí é justamente, não adianta você fazer galeria em cima de galeria, que não vai. Você vai fazer um projeto para hoje, quando for daqui a 20 anos, essa galeria também não está funcionando mais. Em função da irresponsabilidade das pessoas. Então, nós temos que pensar muito mais em conservar nossas lagoas, justamente para conter a água quando vem essa chuva. Tá certo. Eu queria agradecer a vocês pela participação aqui, por nos ajudarem a entender um pouco mais da situação vivida naquele ponto especificamente, que chama atenção porque se repete os alagamentos ali na BR-343. Márcio Sampaio, superintendente executivo da SDU Leste, muito obrigado pela sua presença. Presidente do CREA, Paulo Roberto, muito obrigado também pela sua presença aqui no Jornal do Piauí. Lembrando que a nossa produção entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. Por telefone, o superintendente Paulo de Tarso Cronenberger informou que estava chegando de viagem hoje e só poderia se manifestar sobre a situação após uma vistoria que ele vai fazer no local do alagamento. Ele adiantou que o trecho está sob responsabilidade hoje do DR,
mas a pedido do governador Wellington Dias, técnicos do DENIT já estão trabalhando para fazer as avaliações necessárias. A assessoria de imprensa do Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, informou que não vai se pronunciar sobre o alagamento de hoje, pois não há qualquer responsabilidade do órgão no local do alagamento. Portanto, o DENIT está dizendo que a responsabilidade é do DR e o DR está dizendo que não tem responsabilidade pelo alagamento. E assim, nós seguimos nessa dúvida da responsabilidade, pelo menos. Esperamos que resolvam aí no futuro.